Veneza hoje é lembrada por suas festas, seus canais, suas gôndolas e sua impressionante arquitetura. Porém, por trás dos bailes de máscaras, a cidade esconde um passado glorioso. Veneza já foi o principal centro financeiro do mundo ocidental, comparável a Nova York dos dias atuais. Milhares de navios chegavam diariamente à cidade, enquanto mercadores traziam toneladas de especiarias e recursos preciosos vindos diretamente do Oriente, transformando Veneza no principal portão de entrada da Rota da Seda na Europa. Além disso, seu sistema financeiro foi pioneiro na criação de diversos instrumentos utilizados até hoje. Neste vídeo, você verá como Veneza saiu de uma terra pantanosa coberta de lodo para se tornar um dos lugares mais desenvolvidos da Europa. Como ela se tornou um dos maiores hubs comerciais do Ocidente, quais instrumentos financeiros possibilitaram uma economia extremamente complexa em uma área de apenas 7,6 km², e como criou um sistema político e econômico tão estável que durou por mais de 1100 anos. O desenvolvimento econômico de Veneza começou com um paradoxo geográfico. No século V, a queda do Império Romano do Ocidente provocou invasões bárbaras na Península Itálica. Populações de cidades como Aquileia, Altione e Concórdia fugiram de saques de hunos e lombardos para a Lagoa, que era um labirinto de lodo, águas rasas e ilhas instáveis, desprovido de terra firme e considerado irrelevante para os conquistadores. Essa aparente desvantagem de relevo passou a ser uma barreira defensiva inicial da nova comunidade. O lodo protegia os refugiados de exércitos terrestres, enquanto as águas rasas e traiçoeiras impediam ataques de grandes embarcações marítimas de guerra. Porém, essa segurança militar vem acompanhada de severa escassez de recursos básicos para a sobrevivência. A lagoa não possuía solo fértil para agricultura, nem madeira para construção, ou pedras para estruturas permanentes. Esses insumos precisavam ser importados da Istria e do continente. Sem solo produtivo, os venezianos olharam para o mar, fazendo da escassez o motor de sua sobrevivência econômica. O pilar da subsistência inicial e posterior enriquecimento foi a extração e comercialização de sal, recurso abundante nas salinas naturais da lagoa, especialmente em Chioggia. Na Idade Média e Antiga, o sal era um recurso muito estratégico, como o petróleo é hoje, pois era o principal método para conservar carnes, peixes e laticínios, além de ser vital para a nutrição. Os venezianos perceberam que o controle sobre o sal geraria um fluxo constante de capital. Assim, as famílias locais exploraram as salinas da lagoa, mas a ambição mercantil transformou a cidade de produtora em monopolista regional. Veneza passou a adquirir sal de outras regiões do Mediterrâneo, incluindo Chipre, Sicília e Sardenha, centralizando a distribuição no norte da Itália. Para gerenciar esse comércio lucrativo, o governo veneziano criou um órgão estatal chamado Magistrato al Sal. De acordo com as análises de Luciano Pezzotto sobre as estruturas fiscais da República, o comércio de sal funcionava como um mecanismo central de endividamento público e subsídio comercial. O Estado veneziano estabeleceu uma política agressiva de subsídios para seus mercadores. O magistrato ao sal garantia a compra de todo o sal trazido pelos mercadores venezianos, a preços pré-definidos e subsidiados, pagando cerca de 8 ducatos por tonelada, mesmo que os custos de aquisição na origem fossem apenas 1 ducado. Essa garantia de lucro eliminava os riscos para os mercadores e os incentivava a empreender longas viagens marítimas. Quando esses navios retornaram a Veneza carregados de sal, o produto era armazenado em depósitos estatais e revendido para as cidades do continente por valores elevados, alcançando cerca de 33 ducados por tonelada, o que gerava cerca de 76% de lucro. Esse diferencial alimentava as receitas estatais direcionadas para a construção de diques, canais, pontes e para a importação de madeira e pedras, essenciais para expandir a infraestrutura urbana. Adicionalmente, o monopólio de sal funcionava como colateral financeiro para empréstimos estatais, permitindo que a cidade emitisse títulos de dívida com base nas receitas futuras garantidas pelo comércio de sal, pavimentando o caminho para a consolidação de um império mercantil que comprava matérias-primas com a riqueza gerada por um recurso extraído do lodo. A transição do sal para uma potência comercial de escala continental ocorreu pelo alinhamento militar e diplomático no século XI. Em 1082, o imperador bizantino Aleixo I emitiu a Bula de Ouro, o documento oficial que concedeu aos mercadores venezianos isenção total de impostos em 23 dos portos mais importantes do Império Bizantino. Essa isenção deu aos venezianos uma vantagem competitiva avassaladora sobre seus rivais genoveses e pisanos, além de desbancar os próprios mercadores bizantinos no seu próprio mercado doméstico.
Essas isenções permitiram criar bases comerciais no Mediterrâneo Oriental, tornando Veneza o principal exportador de bens da Ásia. A cidade se converteu ao maior centro de distribuição de especiarias do Ocidente, importando pimenta, canela, cravo, noz moscada e gengibre do Oceano Índico por rotas controladas por árabes até portos como Alexandria e Beirute. As especiarias eram extremamente raras e caras na Europa, alcançando preços astronômicos que enriqueciam os nobres venezianos. Um saco de pimenta de cerca de 70 quilos valia entre 30 a 50 ducados no mercado de Rialto, o equivalente ao salário anual médio de um artesão qualificado. Essa engrenagem de comércio internacional apoiava assim uma rigorosa divisão social do trabalho e de direitos políticos. Apenas os patrícios e os cidadãos possuíam o direito legal de realizar o comércio de longa distância e usufruir de privilégios alfandegários. O patriciado se consolidou como uma casta fechada, enquanto a classe dos burgueses preenchia a burocracia, deixando os trabalhos manuais para a população comum. Para mitigar as crises demográficas causadas por surtos epidêmicos, como a terrível peste negra de 1348, que dizimou a população, o governo flexibilizava temporariamente o acesso à cidadania, concedendo a imigrantes que residissem na cidade por 25 anos os mesmos direitos comerciais reservados aos nascidos na Lagoa, preservando assim o fluxo de capital. Para garantir o monopólio das rotas marítimas, Veneza desenvolveu uma infraestrutura industrial e logística sem paralelos. O coração dessa engrenagem era o Arsenal de Veneza, um estaleiro estatal fundado por volta de 1104, que ocupava cerca de 15% do território urbano. O arsenal foi pioneiro na aplicação de técnicas de padronização de peças e divisão do trabalho, se assemelhando a uma linha de montagem muito antes de conceitos de produção em massa serem formalizados. Os cascos eram construídos em áreas secas e flutuados por canais ladeados por oficinas, onde os trabalhadores e artesãos chamados arsenalote instalavam sequencialmente mastros, velas, cordas da cordoaria de tana, armas e provisões. Geridos por mestres chamados prote, o arsenal armava um galé completamente equipado em apenas um dia durante crises militares. Os arsenalotes recebiam salários pagos aos sábados e rações diárias de vinho. Para manter o controle produtivo, o Estado gerenciava florestas exclusivas nas montanhas de Montelo e controlava a cordoaria da cidade de Tana, garantindo o fornecimento de fibras usadas na fabricação de cordas para garantir a segurança das tripulações. O comércio marítimo ocorria por meio das mudis, que eram comboios comerciais anuais formados por grandes galés mercantes fortemente armados. O Senado regulava as rotas, tripulações e tarifas, mas leiloava o direito de operação de cada galé a consórcios privados por meio de leilões públicos chamados incante. Esse modelo unia a proteção estatal com a eficiência privada, oferecendo monopólio de transporte aos contratantes por 2 meses. Se o poder marítimo e a logística do arsenal deram a Veneza o controle físico do comércio, foi a sofisticação de sua infraestrutura financeira que consolidou sua hegemonia global. A economia veneziana foi pioneira no desenvolvimento de instrumentos de crédito, que serviram de fundação para as finanças contemporâneas. Uma das inovações mais notáveis foi o sistema de bancos de escrita, que surgiram no final do século XIII. Diferente dos depósitos tradicionais que apenas guardavam moedas físicas, os bancos de escrita permitiram que os comerciantes transferissem fundos de uma conta para outra, por meio de lançamentos contábeis simples presenciais no livro de registro do banqueiro, sem deslocar moedas de ouro ou prata. Esse mecanismo é o ancestral direto das contas correntes modernas. Ao eliminar o manuseio de moedas, os bancos de escrita aumentaram a velocidade de circulação do dinheiro e reduziram os custos de transação. Os comerciantes podiam liquidar pagamentos no Rialto quase instantaneamente, reduzindo riscos de roubo. Esse sistema também permitia que os banqueiros venezianos emprestassem parte dos depósitos sob sua circulação para outros mercadores, mantendo apenas uma parcela das moedas disponíveis para atender aos saques dos depositantes. Na prática, esse mecanismo funcionava como uma espécie de reserva fracionária, ampliando a oferta de crédito e impulsionando a atividade produtiva por meio de um efeito multiplicador, semelhante ao observado no sistema bancário moderno.
Outro pilar técnico fundamental foi a letra de câmbio, ou litera de câmbio, um documento que permitia que um comerciante obtivesse crédito em Veneza e pagasse o valor correspondente em outra praça financeira europeia, como Bruges ou Antuérpia, podendo pagar em outra moeda e em uma data futura. Esse instrumento desempenhava o papel de um contrato de crédito de curto prazo e de uma transação cambial simultânea. Esse sistema inspirou diretamente as atuais cartas de crédito internacionais e os contratos de câmbio futuro, permitindo o comércio transfronteiriço sem o transporte de fortunas, o que blindava o sistema contra a escassez de liquidez em metais preciosos. Para além das transações privadas, Veneza inovou na gestão de suas contas públicas, por meio da financiarização da dívida estatal. No século XII, para financiar seus exércitos nas guerras, a República instituiu os pestiti, que eram empréstimos obrigatórios impostos aos cidadãos ricos, proporcionalmente ao seu patrimônio avaliado. Em 1262, o Grande Conselho consolidou todas as séries de dívidas pendentes em um único fundo perpétuo conhecido como Monte Vecchio. O Estado não tinha a obrigação de amortizar o principal, mas pagava aos detentores uma taxa de juros anual fixo de 5%, distribuído em duas parcelas de 2,5% em maio e setembro. O Monte Vecchio foi o pilar inicial do mercado de títulos públicos soberanos da história. A confiança era tão elevada que esses títulos, registrados nos livros oficiais, eram transacionados em um mercado de secundário ativo. Mercadores que precisavam de liquidez vendiam seus prestiti a terceiros, cujos preços oscilavam conforme o risco soberano. Durante períodos de paz, eram negociados próximos a 100% de seu valor nominal. Em contrapartida, durante crises graves como a Guerra de Chioggia, quando os pagamentos de juros foram temporariamente suspensos, as cotações desabaram para 18% de seu valor, exibindo uma volatilidade semelhante à observada nas bolsas contemporâneas. Essa engenharia assentava assim uma relação sociopolítica única entre o Estado e suas elites, diferenciando Veneza do restante da Europa. Em monarquias como Espanha e em diferentes momentos a França, os reis frequentemente dependiam de empréstimos de grandes banqueiros privados, e muitas vezes decretavam calotes unilaterais que abalavam a confiança dos credores. Em Veneza, esse cenário foi evitado. O governo era gerido pela própria oligarquia que detinha os títulos de dívida. O Estado e as elites eram mutuamente dependentes, priorizando o pagamento de juros para assegurar um compromisso institucional credível. O Senado regulava as taxas e supervisionava os bancos de escrita privados por magistraturas especiais, que exigiam garantias robustas contra crises de insolvência. Esse arranjo da dívida pública garantiu a estabilidade e a segurança jurídica aos direitos de propriedade, atraindo capital excedente de órfãos e viúvas. Esse modelo inspirou as reformas financeiras britânicas após a Revolução Gloriosa, servindo de base para o desenvolvimento do Banco da Inglaterra e para a emissão de títulos perpétuos da dívida. O mercado financeiro enfrentou choques severos de catástrofes demográficas. Durante a grande epidemia de peste negra em 1348, a população de Veneza despencou de 110 mil habitantes no ano de 1300 para apenas cerca de 65 mil em 1363, reduzindo a base fiscal e forçando reestruturações financeiras. Para arrecadar fundos de guerra subsequentes, como na Guerra de Creta de 1645 a 1669, a República abriu o patriciado, vendendo títulos de nobreza e cidadania a famílias abastadas por 100 mil ducados por linhagem, recompondo assim o mercado de capitais e os cofres públicos com recursos de novos nobres ávidos por prestígio social. Paralelamente, o mercado contava com uma vibrante economia informal de crédito. Como as restrições legais e religiosas limitavam a cobrança de juros em diversas modalidades de empréstimos para evitar a usura, os venezianos recorreram a simulações jurídicas, que foram descritas nas atas do Tribunal de Piovego. Na técnica do desconto, os credores registravam nos contratos um valor superior ao entregue ao devedor. Outra prática comum era o stocco, ou barroco, que era um empréstimo feito sob a forma de mercadorias superfaturadas. O mutuário assinava uma nota com o valor inflacionado desses bens, que eram imediatamente devolvidos ao credor ou vendidos por uma fração do preço, camuflando assim os juros anuais que alcançavam cerca de 45% sob o manto de uma transação comercial legítima. Antes de continuarmos, peço seu like e sua inscrição, para que eu consiga seguir produzindo vídeos como este.
Essa rede se estendia até as classes mais vulneráveis. Donos de hospedarias, os osti, e gerentes de depósitos de vinho, os bastioneri, ofereciam pequenos empréstimos garantidos pelo penhor de objetos, como tecidos e roupas, na chamada economia do lenço. Pelo menos 1/3 de cada empréstimo era pago em vinho, considerado bem essencial de consumo. O mercado contava com tabeliães públicos que atuavam como intermediários ágeis, utilizando seu conhecimento da riqueza da comunidade para conectar poupadores com excedente de capital a devedores, de forma análoga aos modernos intermediários financeiros. Todas essas ferramentas fizeram com que Veneza alcançasse seu ápice econômico, sendo símbolo de desenvolvimento para todo o mundo e potencializando o lucro das rotas marítimas. Porém, esses avanços foram posteriormente exportados para outros reinos e instituições europeias, o que tirou um pouco da exclusividade de Veneza. A decadência mercantil de Veneza começou no final do século XV, quando em 1498 o português Vasco da Gama completou a rota marítima para a Índia, contornando o Cabo da Boa Esperança, abrindo um canal direto de abastecimento de especiarias no porto de Lisboa. Essa rota enfraqueceu o monopólio de Veneza, pois os portugueses evitavam as pesadas taxas aduaneiras de pouco mais de 30%, cobradas pelos mamelucos do Egito em Alexandria. A mudança do eixo comercial global se consolidou no século XVI, com a circunnavegação de Fernão de Magalhães entre 1519 e 1522, deslocando o dinamismo econômico do Mediterrâneo para as rotas oceânicas do Atlântico, comandadas por Espanha, Portugal, Inglaterra e Holanda. O fluxo massivo de prata americana e o comércio corporativo de companhias por ações do norte europeu excluíram Veneza das redes de troca mais lucrativas. Simultaneamente, Veneza esgotou as suas forças em disputas militares com o Império Otomano, resultando na perda de postos aduaneiros cruciais como Chipre em 1571 e Creta em 1669, após um longo cerco de 25 anos. O aumento dos impostos para financiar o esforço militar reduziu a competitividade das manufaturas locais, como a tecelagem e os vidros de Murano, que perderam mercados para produtos ingleses e holandeses. O colapso definitivo ocorreu em 1797, quando o avanço militar de Napoleão Bonaparte forçou o Grande Conselho a extinguir a República, encerrando uma soberania de mais de 1100 anos. A cidade que, durante séculos, havia dominado as rotas do Mediterrâneo, financiando guerras, moldando o comércio internacional e criando instituições que inspiram o sistema financeiro moderno, perdeu sua independência e deixou de ocupar o centro da economia mundial. A ironia dessa história é que muitas inovações que tornaram Veneza extraordinária sobreviveram ao seu próprio império. Seus mecanismos de crédito, seus títulos de dívida pública, sua organização comercial e sua administração financeira foram aperfeiçoados e adotados por outras potências, especialmente as nações atlânticas, que passaram a liderar a economia global. Hoje, Veneza já não dita os rumos do comércio nem das finanças internacionais. Suas águas recebem muito mais turistas do que mercadores, e seus canais deixaram de transportar a riqueza que um dia sustentou o império. Ainda assim, por trás de cada banco, cada mercado de títulos públicos e de cada grande centro financeiro do mundo, permanecem vestígios das instituições criadas naquela improvável cidade construída sobre o lodo. Veneza perdeu sua hegemonia, pode até não ser mais tão pujante quanto era antigamente, mas o seu legado econômico que construiu continua moldando o funcionamento do mundo até os dias de hoje.